No vídeo de hoje vamos falar sobre a crise de 1929. Qual que é o verdadeiro motivo da crise de 1929? Qual que é a verdadeira causa? Por que que a teoria mainstream sobre a crise de 29 é errada, é uma mentira? E por que que as crises continuam acontecendo até hoje? Sabendo de tudo isso, a gente vai conseguir entender esses ciclos econômicos que acontecem, inclusive, então, nos dias de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, se a gente pesquisar 1929 causas no Google, a gente vai ter essa explicação aqui. Então, crise de 1929, conhecida como Grande Depressão, teve como causas fundamentais a superprodução industrial, a bolha especulativa no mercado de ações, a falta de regulamentação da economia e o excesso de crédito. E, na verdade, foi justamente a interferência de políticos e burocratas, de bancos centrais, do Estado, na economia que acabou gerando aí, de fato, a crise de 1929, ou seja, foi excesso de regulamentação e não falta de regulamentação. Aqui, na definição do Murray Rothbard, então vamos falar sobre o livro dele sobre 1929, ele explica como que, na verdade, a crise de 1929, a Grande Depressão, foi causada por uma série de políticas governamentais que fizeram com que os investidores tomassem decisões erradas. Aqui está o livro dele, então, do Murray Rothbard, que se chama A Grande Depressão Americana, tem disponível gratuitamente em PDF no Instituto Rothbard. E basicamente, qual que é a ideia dele aqui? Primeiro, vamos trazer uma pergunta, porque pensar é muito importante aí no processo de estudo, é refletir sobre as questões e é algo que não é feito com frequência no colégio. Então, no colégio, a gente pega um tema e vê aqui uma explicação que não faz sentido se a gente parar e pensar, refletir sobre ela. Então teve uma superprodução, uma bolha especulativa e tudo mais, mas por que que teve uma superprodução? Por que que isso aconteceu? O consumo não acompanhou, a produção industrial aumentou e o consumo não acompanhou, e excesso de oferta e queda nos preços. Mas por que que isso aconteceu? Por que que aconteceu essa bolha especulativa? Por que que os investidores estavam comprando ações com a esperança de lucro rápido, criando uma bolha? Por que que todo mundo tomou decisões erradas, ao mesmo tempo? E uma das tarefas aí, talvez a maior tarefa do empreendedor é identificar, então, oportunidades e riscos no mercado, tomar decisões. E basicamente o que acontece numa crise é, durante muito tempo, todos os empreendedores, todos os investidores tomam decisões erradas. Isso não parece fazer muito sentido, porque quando uma pessoa toma uma decisão errada, beleza, ele cometeu um erro. Agora, se todo mundo toma a decisão errada, significa que tem algo que está fazendo com que essas pessoas tomem uma decisão errada. Então, aqui, na página, vamos dar uma olhada, 51, é quando o Murray Rothbard fala sobre a teoria positiva do ciclo. Ele menciona aqui, qual que é o problema? Um aglomerado de erros. Então, segundo o que ele diz aqui, a explicação das depressões não será encontrada com flutuações econômicas específicas, ou mesmo gerais, em si mesmas. O principal problema que uma teoria da depressão precisa explicar é por que subitamente ocorre um aglomerado de erros. Por que que todos os empreendedores cometem erros, né? E ele menciona aqui também. O que que é o empreendedorismo? Grande parte do negócio dos empreendedores é fazer previsões. Eles têm de investir e pagar custos no presente, na expectativa de que vão obter um lucro, fazendo vendas ou para consumidores ou para outros empreendedores mais adiante na estrutura de produção da economia. E os melhores empreendedores, então, são aqueles que tomam as melhores decisões, melhor capacidade de prever as demandas, consumidores ou outros produtores que têm lucros, então. E por que que todo mundo toma decisões erradas ao mesmo tempo? E a resposta é interferência governamental. Aqui na página 122, ele explica como aconteceu a inflação da oferta monetária entre 1921 e 1929. Então, eles falam aqui, quando se referem a 1929, no grande boom da década de 20, que de fato aconteceu, e que começou aí por volta de julho de 1921. Então, basicamente, a economia crescendo bastante. Por que que a economia cresceu bastante? Dentre outros motivos, porque nesse período
a oferta monetária cresceu muito. A gente teve aí o famoso choque de oferta monetária, causando aí um aumento na produtividade, mas com um preço a se pagar no futuro, ou seja, criou-se uma demanda artificial aí por industrialização que não aconteceria se não tivesse acontecido essa oferta de crédito. Se tem mais dinheiro na economia, as pessoas vão pegar esse dinheiro e vão utilizar esse dinheiro para alguma coisa. Mas se essa oferta é artificial, significa que isso não acontece, pelo menos na mesma intensidade, em decorrência de um movimento natural do mercado, mas sim de uma interferência governamental. Se a taxa de juros baixa, se a oferta monetária aumenta, as pessoas vão pegar esse dinheiro e vão especular, vão fazer investimentos aí que eles não fariam se eles não tivessem esse dinheiro, criando uma bolha. E é assim que as bolhas são criadas. É justamente a interferência do governo, dos bancos centrais, que faz com que investidores tomem decisões erradas aí durante um período prolongado de tempo. E aqui, então, a gente tem a explicação do boom e depressão. Então, Murray Rothbard diz que o ciclo de boom e recessão é gerado pela intervenção monetária no mercado, especificamente na expansão do crédito bancário para as empresas. Imaginemos uma economia com uma oferta monetária. Então, parte do dinheiro é gasto no consumo, o resto é poupado e investido numa imensa estrutura de capital. Quando a gente tem, então, uma interferência do Estado no crédito bancário para empresas, a gente tem empresas tomando mais risco e se endividando mais. Então, foi isso basicamente que aconteceu na crise de 29. Claro que esse artigo é muito longo, tem algumas centenas de páginas aqui. Eu não vou falar sobre todo o livro, na verdade, vocês podem comprar o livro e ler, está disponível gratuitamente na internet, mas o meu objetivo aqui é fazer vocês pensarem e perceberem que boa parte das explicações que nos são dadas na escola, nas universidades, na mídia mainstream, não faz sentido quando a gente para pensar. Então, superprodução, bolha e expectativa, beleza, mas eles não falam o motivo que causa isso. Por quê? Porque o motivo são as políticas de interferência na economia do Estado, de bancos centrais, e o sistema, a oligarquia, continua se beneficiando disso até hoje, com o efeito Cantillon e por aí vai. Para quem não se lembra, eu já falei sobre isso em outros vídeos, o efeito Cantillon é aquele efeito que faz com que os primeiros recebedores da nova moeda se beneficiem e todo mundo paga a conta com a inflação. Isso continua acontecendo até hoje. Esse gráfico aqui, então, é o gráfico da taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos, que vai até os dias de hoje. Começa aqui o gráfico em 1954 e vai até hoje. E observem aqui que antes da crise dos anos 2000, da bolha das dot-coms, teve justamente essa manipulação do crédito, ou seja, crédito barato, quando eles subiram de novo a taxa de juros, ou seja, o crédito ficou mais caro, as empresas quebraram, tivemos o estouro da bolha. Novamente, o Banco Central baixou os juros, deu dinheiro artificialmente para o mercado, mexeu na oferta de crédito, manipulou o mercado, tiveram aí o dinheiro migrou então, portanto, para as hipotecas e tivemos a crise do subprime logo depois do aumento na taxa de juros, que inviabilizou aqueles investimentos que eram viáveis e com uma taxa de 1%, passaram a não ser mais viáveis com uma taxa de 5,25%. Então tivemos aí em 2008 a crise do subprime, a famosa crise das hipotecas americanas. O que o Banco Central fez de novo? Baixou taxa de juros zero durante bastante tempo. Quando eles subiram novamente, ali próximo de 2020, tivemos uma nova crise. E por aí vai. Seguimos esse ciclo até hoje. Inclusive, é muito interessante entender esse ciclo para saber aí o que vai acontecer na economia com base nesses ciclos econômicos, nessas bolhas que são geradas artificialmente por parte dos bancos centrais. E aqui a gente vê o aumento da base monetária desde 2008 com as políticas de quantitative easing, e a gente vê que a gente tem uma crise. O Banco Central aumenta a base monetária, quando ele começa a reduzir, temos uma outra crise, e por aí vai, são esses ciclos. E enquanto tudo isso acontece, a dívida vem crescendo. Então temos uma repetição do que aconteceu em 1929. Na verdade, a interferência por parte de políticos e burocratas na economia, a regulamentação, a interferência que causou a crise, e é justamente isso que continua causando crises até hoje, e é por isso que não explicam a verdadeira causa, porque o problema persiste até hoje. E os banqueiros centrais, o Estado, não quer que a gente saiba como o dinheiro é utilizado para benefício daquelas pessoas que estão próximas da emissão da moeda via efeito Cantillon e faz com que todo mundo pague a conta via
inflação e via crashes e crises financeiras. Lembrando que, por exemplo, em 2008, quando aconteceu aí a crise do subprime, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, entrou com dinheiro para salvar quem? Não as empresas, não quem ficou desempregado, mas sim os bancos. Então, salvar aí quem faz parte desse oligopólio da economia global. Lembrando, Bitcoin ele surge então como uma alternativa a esse sistema, como uma crítica a esse sistema. Não à toa, no bloco Gênesis do Bitcoin tem a notícia aí da capa do jornal, onde é mencionado o segundo salvamento dos bancos aí na crise de 2008. Então é isso que aconteceu. Continuou mentindo para você, mas hoje em dia, com a informação descentralizada, fica cada vez mais difícil esconder a verdade. Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, então já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.